como funciona, aí eu gostaria que você falasse essa explicação para que ele entenda, né, a gente desenhar para ele entender a importância disso, se você tem algum dado, alguma informação, e no final, assim, se existe um valor mínimo, como que funciona com relação a isso, porque tem a questão do leilão, tem a questão de um monte de coisa, então explica um pouquinho para a gente sobre isso. Uma síntese ali bem simples. Todo anúncio seu que aparece ou você faz na sua tela, seja em qualquer canal, ela participou de um leilão. Esse leilão é milissegundos que as plataformas vão julgar entre o que vai aparecer e o que não vai aparecer. Por segmentação de público, mensagem, o quanto você está disposto a pagar, o destino dessa mensagem. Então, não adianta você só jogar dinheiro ali, se a sua mensagem não for boa, você acaba perdendo o leilão. Enfim, tem esse fator que é milissegundos que vai aparecer ali para você. E é importante iniciar independente do canal. Então, os canais a gente vai ter aqui Instagram, Facebook, YouTube, Google, porque hoje a presença de marca, ela perdura do digital. Então, se eu vejo uma propaganda do digital ali, quando eu vejo aquela marca numa loja física, ou eu vou até ela, eu tenho a lembrança do que eu vi lá. Só que, novamente, sua mensagem tem que estar clara, sua mensagem tem que ser atrativa. Tudo que a gente faz no padrão de publicidade e marketing, ele vai continuar para o digital. Ele E funciona. até tem um termo que é legal ali, que é o ROPO, é um termo em inglês, que estava basicamente simplificar, que é da pesquisa online para a venda no offline. Então, se a gente tem um volume muito grande de pessoas que têm uma pesquisa no digital, ela conhece um produto muitas vezes no digital e ela vai até uma loja física, se você estiver no meio dessa jornada, é uma lógica de troca. Se eu te jogo essa informação e eu te mostro o que você está procurando, é uma tendência maior de você vir até mim para fazer uma compra, um gatilho ali de reciprocidade mesmo, né? Então, eu te ajudei em algo, você me ajuda no outro. Isso é inconsciente. Tem opções de geopolítica, existe várias formas de você fazer o tráfego pago hoje em dia, né? Então, assim, a segmentação... A Intimissimi usava qual que é aquele que é realmente local? Literalmente, se a pessoa está passando pelo local, existe um, né, específico, eu não sei que tecnologia é essa. Então, a gente tem, hoje em dia, ele está menos para isso por conta da GDPR, que é a LGPD da Europa, né? Então, as plataformas se adaptaram para isso. Muitas vezes a gente não consegue segmentar tanto a nível de local quanto antes, mas ainda é possível que você separa um raio específico, isso dá para fazer no Instagram, por exemplo, que é anunciar para um bairro. Eu separo um raio... Eu tô campeã de fazer isso, lembra? Eu sou campeã. Exatamente. A gente começamos assim. Eu anuncio um raio específico ou para uma cidade, uma região em que eu quero propagar essa mensagem e eu consigo impactar um determinado volume de pessoas. Claro que você anunciar, falando aqui de investimento, se você tem pouco investimento, então, eu vou investir R$500 por mês, vou investir R$1.000 por mês, quanto mais você fechar, melhor. Porque qual que é a chance de uma pessoa que mora a 10 quilômetros ir na sua loja e comprar versus uma pessoa que mora do lado da sua loja? Então, fique mais assertivo num raio específico que você sabe que tem mais sucesso. Quando você começa a ter mais verba de anúncio, aí você começa a pensar em expandir este raio para você ganhar mais mercado também. Não só estar em quem já compra, mas ganhar outros que ainda não fazem compra. Então é um processo que é possível através da segmentação de anúncios, que para mim é o charme do anúncio. Por que você faz anúncio? Porque eu consigo selecionar para quem aparecer de uma forma mais barata. A segmentação não é tão precisa quanto já foi, porque tudo que era antes era melhor do que agora. Então ela não é tão precisa, não é tão barato quanto já foi, porque antigamente você fazia uma festa com R$100, mas ainda é o meio mais barato e o meio mais delimitado que você consegue colocar. Vai um insight do que eu faço, né? A minha estratégia sempre quando acontece uma feira em São Paulo, alguma coisa que tem um fluxo muito grande, eu peço para o Dan jogar uma verba específica por uns dias ali, com o anúncio correto, é claro, na feira, com um raio ali. Para quê? Para que eu consiga, às vezes é captação de lead, às vezes é seguidores,
para eu conseguir, que faz parte daquele público que eu desejo. Então, fica uma dica, às vezes tem, que nem aqui em Joinville, a gente tem um festival de dança. Dependendo do tipo de lojista, tá? Joga para lá nos 10 dias, que é uma carralhada de gente, vai vir alguma coisa. Então, esse é uma das estratégias, né, que pode ser adotada, mas essa eu gosto muito quando eu tenho um grupo muito grande, aglomerado em pouco tempo num lugar, eu peço sempre para o Dan fazer isso, sempre jogo uma verba extra para ele. Esse de feira é maravilhoso, porque assim, eu tenho uma feira de couro, sapato de couro. Muito específico, como que você sabe que você está reunindo um monte de gente que faz sentido para o seu produto? São as feiras. É isso mesmo. E o legal é assim, a expectativa, quando a gente faz esse tipo de coisa, obviamente não é gerar negócio naquele momento. Porque a pessoa na feira, ela também está sendo bombardeada de novidades, muita coisa, e ela está fora, muitas vezes, do ambiente de trabalho dela, porque ela está fora do escritório, fora da loja, fora de qualquer coisa. Então, ela não vai tomar uma decisão naquele momento. Mas você garante uma presença de marca com muito menos custo. Então, você está indiretamente concorrendo com todo mundo que colocou um stand lá dentro. Isso aí. É isso mesmo, só que está pagando muito menos. Eu vou chegar à reta final, eu tenho um mito para fazer ainda, que é tradição aqui, mas eu tenho que fazer uma última pergunta sobre o Google Negócios. Eu vi uma pesquisa que mais 70% das pessoas pesquisam, quase 90%, na verdade, pesquisam no Google, mais 70% que pesquisa coisas no seu próprio bairro. E ainda tem gente que não faz nada, nem está no Google Negócios, ou atualizando o Google Negócios, nem fazendo tráfego. Como funciona para um lojista físico fazer no Google? Aonde que ele pode começar? O Google Meu Negócio, ele é uma estrutura maravilhosa para você começar, porque primeiro, ela é gratuita. Você vai cadastrar a sua loja lá, você vai colocar foto, você vai colocar informação, você vai colocar o endereço, telefone, tudo isso. Então, o que vai virar? Se a pessoa não sabe a solução onde está, ela vai pesquisar no Google, e quando ela pesquisa no Google, ele vai ranquear lojas próximas a você. Então, isso é regra. Isso é regra. É regra. Ele vai sempre jogar a mais relevante, mais próxima no topo e vai ter as outras. Então, qual o nível de relevância? Atualização da loja. Então, tá horário que tá aberto, horário que tá fechado. Ela tem avaliação, porque isso é uma outra coisa que as pessoas esquecem de pedir. Que, gostou? É padrão do nosso ser humano. Se a gente não gostou da experiência, a gente vai lá e reclama. Se a gente não gostou, a gente indica. Mas a gente não fala nada no digital. E, então, assim, pensar em campanhas de incentivo. Se nesse QR Code aqui já vai direto, avalie a gente lá, por favor, porque o Google vai entendendo. Opa, eu tenho um movimento. Eu, ultimamente, estou fazendo muita campanha para meus clientes para isso. É muito, e funciona. E aí você vai ter toda a informação que o Google ele te passa de quantas pessoas viram sua ficha do Google ali, quantas pessoas clicaram para ligar para você pela ficha do Google, quantos pediram rota, que é o caminho, porque isso é uma das pesquisas mais comuns que jogam para o Google Meu Negócio, por exemplo, a pessoa tem uma loja de sapatos, né? Então ela está querendo comprar um sapato. Ela fala assim, loja de sapatos perto de mim. Ela faz esse tipo de pesquisa. Aí o Google vai lá e mostra, ela vai olhar a foto, ela vai olhar a informação. Restaurantes, por exemplo, o Google meio que já joga a média de preço. Sabe? Então, esse aqui custa de tanto a tanto. Horário que tem mais movimento. Então, essa farmácia aqui, ela costuma estar mais cheia às 6 horas. Então, se você não quer muito movimento, você vai antes. Então, o Google Meu Negócio é uma ferramenta completíssima, que quando você coloca o básico de informação, o resto ele vai fazendo para você. Mas eu patrocinando, pagando, eu tenho vantagem? Tem vantagens, que aí você consegue garantir que você esteja no topo lá no Google Meu Negócio e também nas pesquisas. Que aí você vai para uma estratégia mais completa. Se você já consegue fazer isso muito gratuitamente, e aí é obrigatório, você tem que ter uma conta lá no Google Meu Negócio, com seu endereço, com foto, com tudo que você tiver de informação para você captar essa oportunidade do Google, você tem ainda como potencializar isso através dos anúncios. Você vai pagar por palavras-chave específicas que sejam relacionadas para o seu negócio. Então, uma farmácia, ou, por exemplo, eu falei da loja de sapato, ela está com produtos, palavras-chave de produtos que são muito buscados, palavras-chave de serviços que são muito buscados, você sempre vai colocar isso ali. E quando a pessoa pesquisar, você vai participar do leilão, em que você pode estar lá no topo. Por que a gente fala que é no topo?
Porque eu brincava, agora não tem mais segunda página. Não sei se você já notou isso, tá, Michelita? Você já viu que o Google não tem mais segunda página, você é scroll infinito. Verdade. É scroll infinito. Mas eu É sempre verdade. falava lá atrás que dá para você esconder um cadáver na segunda página do Google, porque ninguém vai. Então, se ninguém vai, se você está na segunda página, ninguém está te Ganhou. vendo. Então, o Google vai potencializar seu resultado para que você esteja lá no topo e você seja visto. A pessoa vai clicar no seu anúncio, ela vai para o seu site, ela vai para o seu Instagram, ela vai para o seu perfil do Google Meu Negócio. Então, tem várias coisas. E Tudo chat GPT? Mas e chat GPT? Porque muita gente está indo pesquisar no chat GPT. Como que Google e chat GPT nisso, assim, parando para Pô, pensar? isso é legal. Isso já é uma coisa bem mais recente que o mercado inteiro está em atualização. A gente saiu de uma lógica, termo técnico, SEO. SEO é você otimizar o seu site para os mecanismos de busca. Então, isso veio da estratégia muito de blog, construção de site, tudo isso. Só que como a gente não tem mais as pesquisas tão fortes no Google quanto ainda é muito forte, porque o ChatGPT ainda está crescendo, mas é uma tendência, A gente não sabe as exatamente. pessoas estão buscando pelo chat GPT. Então, quando ela faz essa busca, já é um mecanismo diferente. Porque hoje 60% das buscas no Google são zero cliques. Então, a estratégia de blog antes já está em mudança. Porque antes eu entregava um conteúdo de valor para a pessoa clicar no meu blog, ela conhecer minha solução pelo meu blog. E hoje, quando eu faço uma pesquisa, nem o clique eu preciso, porque a resposta já vem naquele topo, o resumo, nem clicar precisa no site, as empresas estão tendo que se adaptar para inteligência artificial, que é como que eu consigo estar no buscador do ChatGPT. São várias regrinhas e parâmetros que, no fundo, a gente está descobrindo ainda. Né? Então, a gente ainda está na estrutura de teste. E é legal quando aparece que já tivemos clientes aqui que falam, pô, eu fechei um negócio que a pessoa veio que pesquisou no ChatGPT e o ChatGPT recomendou minha empresa. Pois é, Então, mas como? Ninguém ainda sabe, meio que é meio sorte, parece a é sensação. meio que umas coisas que a gente já percebeu. Por exemplo, o Google ele gosta de profundidade. Então, algo com muita especificidade entrega de muita profundidade. O ChatGPT ele gosta de uma pegada mais superficial. A profundidade com ele não vai gerar tanto resultado porque a maior parte das buscas dele e a troca de conversa não é tão profunda. Mas você tem que englobar um resultado melhor numa lógica conversacional que não Isso aí, tinha isso no blog. Então, no isso. blog, eu não precisava me preocupar com como trocar a lâmpada de casa. E aí, eu ia lá, falava dos tipos de lâmpada, de fazer isso, fazer aquilo. Hoje, uma lógica conversacional, às vezes a pessoa ela já fala assim, como trocar a lâmpada sem precisar desligar a energia. E aí, o ChatGPT vai dar uma resposta desse tamanho aqui, assim, ó, para isso. Ele não vai vincular a empresa, ele não vai falar de nome de ninguém, a não ser que a pessoa peça. Então, onde comprar essa lâmpada? Aí vai vir a sua Ele empresa. vai dar o nome. Então, você tem que pensar numa E lógica vale a pena, então, ter blog hoje ou não vale? vale, porque ainda assim o chat GPT ainda é uma parte disso. E outro ponto que aí é importante, de onde ele vai buscar essa base de dados para recomendar a sua empresa, é do mecanismo do Google. Então, É. ele ainda precisa dessa base de dados do blog. Só que a escrita do blog está mudando. E aí, A escrita está mudando? Por que está mudando? a escrita está mudando, porque se antes a gente pensava na estrutura de conteúdo de ranqueamento para o Google, agora a gente tem que pensar numa ranqueamento híbrido para Google e ChatGPT. Então, a gente tem conteúdos que às vezes são muito profundos e diretos, né? Teoria da cauda longa, né? Então você chegar lá no final dela e conseguir comunicar para um público mais restrito, quanto também uma estratégia que seja muito ampla, que seja meio generalista, que é o que a inteligência artificial hoje está fazendo. Então a Que gente tem loucura. que o desafio de mesclar isso dentro do texto. Que E loucura. no fundo a gente, como agência de marketing aqui, a gente está descobrindo essa estratégia. Então, a gente está ainda testando essas validações. Então, uma ferramenta legal que a gente tem hoje aqui é você conseguir, através de um dashboard, descobrir quantas visitas vieram do seu site por conta de inteligência artificial, que é Gemini, Claude, ChatGPT. Então, a gente tem um painelzinho, você coloca lá, Isso eu tenho obviamente, no site dos meus clientes? Ainda não.
A gente consegue já ter vista do site de cliente qualquer um, basta pesquisar. Aí vou voltar na lógica do clube, a gente faz aquisição de dados, você vai preencher um formulário e a gente vai te entregar esse resultado do dashboard. Você conecta o Google Analytics, que aí a base é o Google Analytics, é uma ferramenta de análise do site, e ele vai te falar, você teve 3 visitas que vieram do ChatGPT, teve 100 visitas, teve 0, enfim. Não frustrem se aparecer 0, gente, ainda é uma coisa que está começando. E ninguém sabe. Exatamente. Entendi. Tá. Então, mas na hora de fechar, então, fazer tráfego pago no Google, é palavra e expressões. Continua sendo esse é o raciocínio para você estar lá no topo ou aparecer mais. Exatamente. O orgânico, ele vai levar em conta vários fatores, mas o anúncio, ele vai pegar com compra de palavra-chave para você aparecer no topo da pesquisa. Beleza. Agora, a gente está indo para o final mesmo. Verdade ou mito?